Oi, oi, gente! Hoje tem um IGTV super especial sobre uma bebida que ela está muito na moda. E está na moda há 3.000 anos. Eu estou aqui hoje com a Sheila Nuggets. Ela é uma estudiosa de fermentados há anos e eu brinco que ela é a mãe dos fermentados. Ela é também cientista gastronômica e hoje ela vai conversar com a gente sobre a kombucha. Mas afinal, o que é a kombucha? Então, a kombucha, ela é feita a partir do chá cafeinado, que pode ser um chá verde, um chá preto, até mesmo um chá mate, e algumas pessoas fazem até com café. O que você precisa fazer é adoçar esse chá e colocar uma bolacha de kombucha ou scooby, que é basicamente essa colônia, que tem uma textura plástica, ela é bem firminha, rija, e ela que vai basicamente fermentar. Essa colônia é impregnada de bactérias acéticas, que vão transformar esse chá na bebida fermentada que a gente vai ter depois. Como vocês podem ver, eu estou mexendo com uma colher de metal, porque basicamente não vai ter problema nenhum você manipular a kombucha ou o scooby com uma colher de metal. Você só precisa ter o cuidado dessa colher estar limpa e você não machucar essa estrutura, para que você tenha uma colônia quanto mais saudável e íntegra possível. Mas você pode ver aqui que nesse hotel que a Gabi fez, ele tá com essa água escura e tem alguns pedacinhos, algumas partículas. Isso é absolutamente normal. Isso daqui é resíduo da própria kombucha, não tá sujo, não tá contaminado. Você pode ver que a kombucha tá super branquinha e ela pega o diâmetro do vidro onde ela tá inserida. Então agora a tendência é ela formar camadas nessa kombucha e ficar mais grossinha. Temos algumas perguntas para Sheila de seguidores e da minha mãe. Que ela tá adorando o universo de kombucha e mandou algumas. E essas são dúvidas que possivelmente vocês podem ter também. Então vamos tirar essas dúvidas com a Sheila. Quais são os benefícios da kombucha? Então, os benefícios da kombucha são muitos. Eu até vi, a princípio, são quase 100 assim, que as pessoas conseguem listar. Desde da questão do microbioma intestinal até melhorar o humor, enfim. Nossa, melhora o humor. Melhora o humor. Gente, aquela pessoa mal-humorada de manhã, deem kombucha pra ela. Porque, segundo a informação que a gente tem, nós temos neurônios também no intestino. Então, se o nosso intestino funciona bem, seguramente o cérebro conseguiria funcionar bem também. Sim. Algumas pesquisas dizem até que 90% da serotonina que a gente tem é formado no intestino. Então, o intestino que não funciona bem, o intestino pobre, um microbioma pobre, tende a formar menos serotonina, então isso impacta diretamente no humor. Mas basicamente assim, se a gente olhar assim, os benefícios da kombucha são muitos, desde a hidratação até a parte do microbioma, mas são muitos, né? Então, qualquer pessoa pode tomar kombucha? Essa é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm dúvida. É uma pergunta bastante interessante. Por quê? Acho que ninguém melhor para conhecer o organismo do que a gente mesmo, né? Você conhece seu organismo como ninguém melhor, nem o médico consegue saber mais do teu organismo do que você mesmo. Sim. Então, assim, a kombucha é uma bebida natural e é uma bebida probiótica, portanto, é interessante a nível nutricional. Porém, assim, ela vai açúcar. E a colônia em si, ela, por uma questão de adaptação, ela não consome todo o açúcar que é colocado. Então, ela sempre vai deixar algum substrato no meio, por questão de sobrevivência mesmo dessa colônia. Sim. Então, assim, qualquer pessoa pode tomar kombucha? Sim, uma pessoa saudável. Uma pessoa diabética, é importante a gente falar que deve tomar alguns cuidados. Por quê? Porque esse residual de açúcar pode trazer algum tipo de problema, né? O controle de açúcar no sangue. Agora sim, se você falar assim, mas quanto mais tempo passar, mais ela consome açúcar. Sim, e é isso que as pessoas têm feito, no caso dos diabéticos, consumir a bebida um pouco mais fermentada, ou seja, ela vai estar com um sabor mais avinagrado, que é sinal de consumo maior de açúcar, e isso é uma questão de prova mesmo. Você pega a fermentação e prova. Se ela tiver muito docinha ainda, então, ou seja, as bactérias ainda não utilizaram todo aquele açúcar. Tem que passar mais tempo. Então, assim, eu posso te falar, é uma bebida super saudável. A princípio, qualquer pessoa saudável pode tomar kombucha.
Mas assim, ninguém melhor para falar do seu organismo e da reação que a kombucha dá do que você mesmo. É lógico que diabéticos, é uma pessoa alérgica a algum tipo de chá, pode acontecer, tem que tomar um cuidado. Mas isso assim, como qualquer alimento. Sim, com certeza. Qualquer coisa a gente tem que ter essa atenção. Mas basicamente a gente pode dizer que a kombucha é saudável, sim. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta. Ela está sempre se renovando? Ela vai sempre se renovando, o Scooby? A princípio, sim, mas pode ser que ela dê alguns intervalos. Eu, por exemplo, tô com uma kombucha em casa que tá super preguiçosa. Ela formou uma filha e estacionou. Ela não deu mais nenhuma filha. Eu não sei bem como é que funciona. Algumas pessoas dizem que a kombucha para sempre tem uma filha, sempre se renova. Sim. E algumas vezes ela para um período. Sim. Ou algumas kombuchas não deram filhas. Então isso depende muito, acho que do meio que ela tá, na temperatura do ambiente, do tipo, porque elas são seres vivos que tem ali. Sim. Dentro, então elas são sensíveis a essas alterações. E quando eu quiser parar a fermentação, por exemplo, eu não quero fazer kombucha por um tempo, eu coloco na geladeira ou eu deixo ela no meu vidrinho guardadinha? Porque se eu deixar no vidrinho guardadinha, no temperatura ambiente, em tese ela vai estar continuando a fermentação. Sim. E se eu deixar na geladeira, vai parar, estacionar. Mas qual é a melhor forma? A kombucha, ela é um fermentado que é fácil de você fazer até. E quando você quer estacionar essa produção, basicamente é você manter no recipiente com uma quantidade de chá ainda, que ela estava fermentando. Essa fermentação vai se tornar mais avinagrada com o tempo, mas esse meio é um meio equilibrado. Você mantém ela fora da geladeira em temperatura ambiente e você pode manter ela ali, sempre fechada, com um paninho, não totalmente fechada, porque ela vai precisar respirar. E mantém ela coberta, só protegendo de insetos e poeira e tudo mais, mas pode manter ela em temperatura ambiente, ventilado, né? E tranquilamente ela vai se manter. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Se quiser fazer uso contínuo, pode? Pode. Eu falei, ninguém melhor para conhecer o próprio organismo do que a gente mesmo. Você vai tomando e você vai vendo como que o teu organismo reage. Mas tem uma quantidade mínima diária indicada? Sim, tem uma indicação de 200 a 250 ml por dia. Né? A gente não pode esquecer que é uma bebida que tem açúcares, mesmo que residual, né? E para qualquer pessoa, mesmo saudável, a gente tem uma quantidade de açúcar para consumir ao dia. E é uma bebida probiótica. Então, se você pensar assim, mas é um chá, ok, mas é um chá probiótico, é um chá que tem outras estruturas dentro e a gente vai ter que metabolizar tudo isso. Sim. E se a gente for pensar assim, ninguém toma 1 litro de iogurte por dia. Então assim, a kombucha ela segue nessa mesma linha dos probióticos. Sim. Então se você não toma 1 litro de iogurte por dia, você não vai tomar 1 litro de kombucha por dia. Boa. Sheila, quais são os chás que podemos usar para fazer a kombucha? Olha, qualquer bebida cafeinada, pode ser o chá verde, o chá preto, o chá oolong ou mesmo o café. A diferença é só que você vai tingir essa colônia. Então quando você usar café, você vai perceber que a colônia vai ficar um pouquinho mais escurecida. E quando você usar um chá verde, por exemplo, ela vai ficar um pouco mais clarinha. Mas, por exemplo, poderia usar até um chá branco, que também é uma bebida cafeinada. Então não tem problema de a cada troca usar um tipo de chá diferente? Não tem problema nenhum. Pode fazer, por exemplo, agora uma porção com chá verde e na próxima pode usar um chá preto, sem problema nenhum. Ai, que ótimo. E qual tipo de açúcar se deve usar? Olha, a princípio, a kombucha, as bactérias vão utilizar o açúcar como matéria energética. Então, pode ser qualquer tipo de açúcar. É lógico que se a gente for partir para a questão nutricional, o açúcar mascavo, o açúcar menos processado, ele vai ter um valor maior de nutrientes. Então, isso também é interessante para a própria bebida e para a colônia em si. Sim. Mas, assim, a princípio, pode ser um açúcar branco, por exemplo, açúcar refinado, não tem problema nenhum. Ótimo. E qual o percentual de açúcar utilizar por litro? Tá. Eu particularmente, eu faço com uma porção de 5% de açúcar, mas dá para fazer até 10%. É interessante a gente trabalhar com algumas doses assim, de açúcar, porque você pode ter uma bebida um pouco mais docinha e uma bebida menos docinha. Isso depende, mas a princípio até 10% você pode trabalhar com essa quantidade de açúcar. Ótimo. E tem que deixar o Scooby coberto com chá?
Não necessariamente. A kombucha, ela funciona como se fosse uma parte de respiração das bactérias. Então, mesmo que quando você coloca a kombucha e o chá no vidro, ela tende a afundar. Mas a partir do momento que ela começa a trabalhar, você vai perceber depois dos dias que esse Scooby ele tende a flutuar. Sim. Então, ela funciona como se fosse uma tampa. E essa tampa, ela faz com a respiração desse meio. Então, ela vai ficar uma parte realmente em contato com ela. Ela nunca vai estar realmente submersa. Então, não adianta tentar ficar afundando, porque ela vai voltar para a superfície. Para ela buscar. E nem tem que se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com isso, porque ela tende a ficar mesmo na superfície. E tem um melhor horário para se tomar kombucha? Olha, o que eu já li algumas pessoas falando, elas tomam no momento da refeição. Como ela tem ela contribui para a digestão, seria interessante as pessoas tomarem essa dose em algumas das refeições, ou o almoço, ou até o café da manhã, ou mesmo no jantar. Mas teoricamente seria como o caso do iogurte. Você não tomou kombucha hoje, você está com sede e você vai tomar a sua medida de kombucha. Sim. Vai tomar a qualquer hora do dia. Algumas pessoas preferem tomar no horário de refeição, porque ajudam mais na digestão e tudo mais. Sim. Mas a princípio não tem um horário específico. Fica a critério da pessoa. Uma outra pergunta. Eu posso misturar a kombucha com outras bebidas? Eu já fiz, mas eu não sei se eu fiz correto. Eu misturei a minha kombucha com o Martini Fiero e ficou um drink delicioso, maravilhoso, com gelo, refrescante. Nossa, eu me hidratei maravilhosamente bem. Eu posso continuar fazendo isso? Pode. A kombucha, ela pode ser adicionada até água, por exemplo. Você pode diluir, sim. Por exemplo, numa situação que a kombucha esteja muito avinagrada. Por exemplo, um diabético vai tomar ela mais fermentada para o consumo de açúcar ser maior, né, daquele ambiente. Você pode colocar uma porção de água para diluir ela, não tem problema nenhum. Dizem que dá para congelar, Sheila. Dizem que dá para congelar. Se é verdade, eu nunca tentei fazer, porque todos os Scoobies que eu tinha, eu doei, eu não joguei fora e também não fiquei com um hotel de kombucha, mas dizem que dá pra congelar. No dia que der certo, eu aviso vocês. Boa! Eu vou aproveitar e compartilhar com vocês a minha filha. Eu já mostrei algumas vezes. E aqui está ela, este é o Scooby. Aqui eu coloco as datas para ter sempre a marcação de quanto tempo. Aqui é a segunda fermentação, que a Sheila chama de F2. Gente, eu amei esse termo de segunda fermentação.